Uhum. Boa noite, irmãos. A gente vai em breve já começar a nossa live. Oi, Carlinhos. A internet parece estar boa. Se estão me escutando, digam ok. Os testes. Ok. Tá tudo ok. Som ok. Oh, Pastor Paulo Lazarino, Deus abençoe o senhor. Obrigado por estar acompanhando a nossa live. Bem, acho que tá tudo ok. Então a gente vai iniciar. A Diana tá ali também. Eu tô ali, mas eu tô aqui. Então, irmãos, a gente hoje vai falar de um tema bastante importante, sobre a questão do congregar. O que é ser igreja? O que é igreja? Será que a quarentena que nos obrigou a ficar longe um do outro e nas nossas casas, fazendo os cultos domésticos, provou que os desigrejados estão certos? Provou que eles de fato estavam com a razão esse tempo todo? Ou será que não é bem assim? Então a gente vai para a Bíblia, né? Antes de mais nada, eu sei que os irmãos que estão acompanhando não são desigrejados nesse momento, né? Espero que nunca sejam. Mas eu sei que mais gente vai ver posteriormente. Os últimos vídeos chegaram a 150, 200 pessoas vendo, né? Eu sei que mais gente vai ver, então já adianto que o objetivo é nutrir o povo da igreja ao qual eu pastoreio e os irmãos que me acompanham. O objetivo desse ensino de hoje não é ofender ninguém, não é ser grosso com ninguém, não é fazer nenhuma pessoa que não congrega ser humilhada de maneira alguma. O objetivo é pegar a Bíblia, abrir e ver o que as Escrituras dizem sobre congregar, sobre o que é ser igreja. Então, antes de mais nada, vamos abrir lá em Atos, capítulo 2, versículos 40 ao 47, né? E a gente vai ler o texto. Atos 2, 40 ao 47. Vou ler na Almeida Corrigida e Fiel, que é a Bíblia litúrgica de nossa igreja. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Versículo 40 de Atos 2. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, amor, misericórdia. Te louvamos pela tua bondade para conosco. Que o Senhor Deus possa nos fortificar, nos edificar a nossa fé, Deus. Possa, Deus, fortalecer nossos vínculos.
que quando nós retornarmos, Deus, a congregar, venhamos a valorizar mais, Deus, esse privilégio. Se porventura alguém mais for escutar que não está em uma comunidade local, uma igreja local saudável, bíblica, essa pessoa possa ser constrangida pelo Senhor e cumprir, Deus, a ordenança de congregar, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, a gente passa por muita acusação que a gente adora pedra, a gente adora templo, a gente adora prédio, né? E muita gente diz o seguinte: não, não, eu sou igreja e eu congrego na minha casa. Então, o ensino de hoje é direcionado não para aquele que está sem dominação necessariamente, uma pessoa que congrega com um grupo de pessoas e tem algumas marcas que a gente vai ver mais à frente. Eu queria me dirigir e dizer que antes de sozinho sua igreja, eu estou na minha casa, eu faço o que eu quiser ali com a minha família, a gente ora e isso é uma igreja, né? Porque com a quarentena os igrejados começaram a sair de suas tocas e dizer o seguinte: não, não, ó, viu, a gente estava certo. Vocês também são desigrejados. Vocês também agora não estão indo na igreja, no templo, estão fazendo igual a gente, né? Então a gente estava certo. Mas de fato, eles estão certos? A quarentena provou que eles estão certos? Eu creio que não. Eu queria ir para o texto do Novo Testamento e depois de eu fazer as análises dos textos, depois de a gente ler aqui e comentar, os irmãos depois podem mandar perguntas, né? Não vai ser igual a Páscoa, que era algo uma- mais litúrgico, algo mais cerimonial, né? Hoje está mais tranquilo, embora o tema não seja tranquilo. Os irmãos podem fazer perguntas depois, né? E eu queria hoje demonstrar algumas verdades do texto. Eu queria falar primeiro o que não é igreja, depois eu vou falar o que é igreja e depois eu vou falar quais são as marcas de uma igreja. E a gente vai verificar nas escrituras se de fato essa acusação a nós está certa. Porque todo movimento quando nasce, o movimento desigrejado foi isso, ele tem muitas acusações contra os movimentos que já existiam. E algumas dessas acusações são corretas. São acusações lícitas. Existe abuso, existe comércio, tantas coisas realmente existem. Só que quando esse movimento começa a ganhar corpo, ele também começa a ter um contragolpe. Acusações também e reflexões contra esse movimento. E esse movimento não está acostumado a receber isso. Não está acostumado a ser questionado. E a gente vai fazer os questionamentos no espírito cristão, sem querer ofender ninguém, porém baseado nas escrituras. Então, o que não é igreja? Eu li aqui o texto da formação da igreja. A maioria dos batistas, como eu, entende que Atos 2 é o início da igreja. Alguns vão entender que a igreja se inicia no ministério de Jesus e outros vão entender que a igreja se inicia no Antigo Testamento. Isso para a gente nesse momento não é motivo de discussão e debate, não vai acrescentar em nada. Porém, então a gente vai ver primeiro o que não é igreja. Primeira coisa que eu quero falar: uma pessoa não é igreja. Olha o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Algumas traduções não vão ter a palavra igreja aqui, mas ela está em 97% dos manuscritos. Então, o Senhor acrescentava a igreja. Se uma pessoa é igreja, como é que ele acrescenta uma pessoa a outra uma pessoa? Não faz nenhum sentido. Ele acrescentava alguém a alguma coisa. Logo, alguém não pode ser essa alguma coisa, correto? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 27. Mas é o seguinte, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha, vocês, a coletividade é o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, uma pessoa sozinha ela não pode ser igreja. Ela não é igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Depois eu vou falar o que é igreja. Mas ela não é igreja. Então, logo, a primeira frase, emblema desigrejado, eu sou igreja, ela não faz sentido. Não. Ele, no máximo, ele é um membro em particular. Talvez um dedão arrancado do corpo que não queira ser enxertado novamente. Mas, no máximo, ele é um membro. Particularmente, nós somos membros desse corpo. Membros da igreja. Não somos a igreja. Né? Segunda coisa que não é igreja, e eu começo com o que não é igreja, cristãos juntos não necessariamente são igreja. E aqui a gente vai para o texto áureo do desigrejamento.
que é Mateus 18, 15 ao 20. Aquele famoso onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. E como eu disse, os desigrejados, eles têm um costume de pegar versículos e atacar a estrutura e falar contra a denominação, o sistema, como eles dizem, porém não estão acostumados a serem rebatidos dentro do texto. E eu sei isso porque quando eu faço isso com eles, eles ficam irritados, fazem ironias e não respondem. Né? Mateus 18, 15 ao 20. Primeiro eu vou ler o versículo que eles sempre leem, que é o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Note que a frase começa por quê? Então é uma resposta a alguma coisa. Você não pode pegar essa frase, olha, isso é uma igreja. Vamos ver o que diz o texto agora, o contexto. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Primeira coisa aqui, o contexto é disciplina. Disciplina da igreja local. E a gente vai falar disso mais à frente. Então, olha o que a gente tem aqui no texto. Um fato, um cristão, ele pecou. Um membro da igreja pecou. Aí vem o irmão e vai lá falar com ele. Ele não escuta o irmão. Aí esse irmão chama 2 ou 3 para falar com esse cara. Esse cara não escuta. O que esses 2 ou 3 vão fazer? Vão dizer à igreja. Ora, se esses 2 ou 3 do versículo 20, que a referência é essa, são a igreja, por que eles têm que falar à igreja se eles já são a igreja? Então, 2 ou 3 crentes reunidos não necessariamente são igreja, a menos que seja uma igreja de 2 ou 3 pessoas. Então, não quer dizer que se 2 ou 3 crentes estiverem reunidos ali, está uma igreja. Porque esses 2 ou 3 crentes que estão reunidos ali, né, eles precisam avisar a igreja. E quando o verso 20 fala que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, é no sentido que o próprio Cristo foi junto com esses 2 ou 3 para exortar o irmão em pecado para que ele se arrependesse. Então, o rejeitar a exortação desses 2 ou 3 irmãos é rejeitar a exortação do próprio Cristo, a administração do próprio Jesus. Então, é esse o contexto. Então, o versículo áureo que eles utilizam é muito mal utilizado. Aliás, eles se igualam aos neopentecostais que eles tanto criticam. Porque os neopentecostais pegam o versículo 18, né, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, né, para fazer uma doutrina que você ordena, você determina, você liga. Ignora o contexto. Os desigrejados, eles pegam o versículo 20, ignorando o contexto para criar uma doutrina. A doutrina do que mais um deu a igreja, não precisa de mais nada. Então, o que a gente tem aqui baseado no texto bíblico? Né? E se porventura mais à frente tiver algum irmão ou algum desigrejado, né? alguém alguém que não congrega, que não comunga, que não compartilha a fé com outras pessoas regularmente e quiser postar sua pergunta, pode, desde que seja pelo texto bíblico. Não me vê, mas eu tive um pastor que roubou, não fui eu, então a culpa não é minha. Eu tive uma igreja que fez isso. A gente está no texto bíblico, eu não posso ficar julgando a experiência de cada um. Né? A gente tem que ir para o texto bíblico, o que o texto bíblico diz. Né? Então a gente observa aqui, o que não é igreja? De acordo com as escrituras. Uma pessoa não é igreja. Segundo, cristãos juntos não necessariamente são igreja. Eles podem ser igreja, mas não quer dizer que sejam, porque aqueles 2 ou 3 que estão reunidos no nome de Cristo, eles têm que falar à igreja. Se eles fossem a igreja, isso seria basicamente inútil. Né? Então a gente tem aqui a primeira verdade que eu quero destacar hoje, que é o que não é igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja e cristãos juntos não necessariamente são igreja. Agora, o que é igreja? Igreja é uma expressão grega que significa eclesia, vem do termo eclesia, na verdade, que é congregação, assembleia, chamados de dentro para fora. É um termo
plural, né? Como a gente vê no versículo 47, o Senhor acrescentava a igreja. Então ele acrescentava alguma coisa que é plural. Então igreja é plural. A nossa declaração doutrinária vai dizer o seguinte, o artigo 8. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas, após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Na verdade, é empregado 97 vezes nesse sentido, das 113, se não me engano, vezes 97 é empregado nesse sentido. Tem alguns termos que referem-se à igreja universal, se bem que muitos batistas entendem que a igreja universal ela é mais fábula do que qualquer outra coisa, né? Entenda que só existe a igreja local. Eu entendo que existe uma igreja universal, composta de todos os crentes, todos os lugares. E também acho que esse é um erro dos desigrejados. Eles exaltam uma igreja invisível, só que eles não são invisíveis. Eles estão aqui na terra. Né? Então, igreja, a palavra semântica da igreja não pode significar uma pessoa. A igreja é uma congregação. A mesma coisa no Antigo Testamento carral. Igreja é congregação. Congregar. Né? Igreja é ajuntamento. Dito isso, igreja é uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas. Versículo 41 e o versículo 47. Vamos ler ali o texto. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, quem foi batizado? Aqueles que de bom grado receberam a palavra. Qual palavra? A mensagem de Pedro que ele tinha pregado. Então, o que a gente observa aqui? Eles receberam a Cristo. Se eles receberam a Cristo, foram regenerados. E o verso 47 fala que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, a igreja é uma comunidade de salvos, que foram batizados, que receberam a palavra. Igreja é uma comunidade de pessoas batizadas. Igreja não é uma unidade de pessoas. É uma comunidade de pessoas que foram regeneradas e que foram batizadas. É disso que se compõe uma igreja local. Fora disso, não existe igreja local. Né? E a igreja, que eu acabei de falar, igreja local, é algo muito importante. Igreja é local, sim. Igreja é local. A igreja está em uma localidade. Aqui eu não estou debatendo se é num prédio, numa bananeira, debaixo de um caiaque, né, de uma bateira, se é em cima de uma laje. Estou dizendo o seguinte, a igreja se reúne regularmente em uma localidade. A gente vai para o texto. Né? Vamos lá. Aqui a gente tem a igreja de Jerusalém. Está onde? Em Jerusalém. Mas tem mais textos. Atos 8, verso 1. Vamos abrir. A gente não vai ver os 97. Né? Atos 8 diz o seguinte. Cadê Atos 8, Atos 8:1? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Olha, fez uma grande perseguição com a igreja que estava onde? Em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém. A igreja, então, é uma igreja local. Capítulo 11 de Atos. Capítulo 11 de Atos. 11, verso 22 e verso 26. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente já viu o que não é igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. 1 Coríntios 12, 27 diz isso. Um grupo de crentes, um grupo de cristãos, não necessariamente, quando estão reunidos, é igreja. A gente viu isso em Mateus 18, verso 15 ao 20. E agora estamos vendo o que é igreja. Vimos que é uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas, e agora a gente está vendo que igreja é igreja local. Né? Ela se reúne em um local. Né? Seja bananeira, seja num prédio, seja em cima de uma laje, não interessa onde. Né? Atos 8, já vimos. Agora Atos 11, verso 22 e 26. Verso 22. E chegou a fama destas coisas, que é a conversão dos gentios em Antioquia, né? Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. A igreja estava onde? Qual é a sua igreja? Eu sou da igreja do Senhor, tá? É na lua. A igreja que estava em Jerusalém. O verso 26. Agora, Barnabé é enviado, pega Paulo, que até então é chamado Saulo, e vão pastorear a igreja de Antioquia. Verso 26.
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Eles não se reuniram em cima de uma pessoa, logo uma pessoa não pode ser igreja. Se reuniram dentro de uma igreja. Claro, eu sei que era feito em casas, não tem problema. A questão não é que eles vão, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim, obviamente eu sei que o prédio ao qual a nossa igreja se reúne não foi Deus quem construiu. Da mesma maneira, a casa do desigrejado não foi anjos que botaram tijolos, fizeram um reboco, também foram feitas por mãos humanas. O que a Bíblia quer dizer com isso é que Deus não está na parede, né? É só isso que quer dizer. Não quer dizer que você não deve se reunir numa parede, dentro de um local com parede, né? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Então aqui temos a igreja de Antioquia, né? Qual é o local da igreja? Antioquia. Temos aqui a primeira igreja batista em Antioquia, né? Continuamos. 1 Coríntios 1, 2. Como eu disse, tem 97 vezes que a palavra eclesia refere-se ou eclésia refere-se à igreja local. Então, o que é uma igreja? A igreja é uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas, porém é uma comunidade local. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja aqui não habita na lua. A igreja aqui não é uma igreja online. A gente faz transmissão online, porque estamos impedidos de nos reunirmos, mas a igreja é uma igreja local. Deus quer que a igreja seja de um determinado local para atingir aquela localidade. A igreja de Deus que está em Corinto, né? Continuamos. Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 2. Diz o seguinte: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aqui já é plural. Igrejas da Galácia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? Eu ainda o tenho por amigo, mas o fiz inimigo dele, pelo jeito. E eu falei que as igrejas são locais. Aí ele falou, não, mas no meu bairro tem 30 igrejas. Qual é a igreja local do meu bairro? Eu falei todas as igrejas que forem bíblicas, que forem saudáveis, que pregarem o evangelho. Porque aqui as igrejas locais. Imagina só uma única igreja em São Paulo. Não faz sentido, né? Uma única igreja na região da Galácia. Não, existiam várias igrejas na região da Galácia. Aliás, o modelo batista, a gente tem muitos defeitos, mas o modelo batista, o nosso modelo de igrejas em bairros, em localidades, e vai se espalhando, né? Ele é muito bíblico, né? Isso é muito bíblico, né? Então a gente tem aqui igrejas que estavam na Galácia, são igrejas locais. E Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3, não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler o início de cada perícope. Capítulo 2, versículo 1. Olha que interessante, Apocalipse. Diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Só um parênteses aqui. Minha esposa que está vendo, você pode mandar para o Guilherme e para o Nazareno o link da live que eles estão dizendo que não está aparecendo para eles. Voltando, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, olha só. O anjo aqui é o pastor, né? Deus não mandou o João escrever para um anjo e entregar a carta para um anjo. Agora o versículo 8 do capítulo 2. E ao anjo da igreja em Esmirna. Olha, outra igreja local. Agora o versículo 12 do capítulo 3, do capítulo 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, outra igreja local. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, igreja local, né? Capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, igreja local. O versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, igreja local. E o versículo 14. A pior de todas as igrejas que seria vomitada pelo Senhor, a Laodiceia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, igreja local. Então, se você fosse desigrejado e você fosse bom demais para congregar em Laodiceia, você não teria recebido a carta de Jesus.
porque ele escreveu cartas a igrejas locais, né? As igrejas locais. Então a igreja ela é local. Ela é uma comunidade também que se reúne. O versículo, voltando para Atos capítulo 2, o versículo 42 e o 44. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E o verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Então, a igreja, ela é a comunidade que se reúne. Então, o que a gente tem até aqui? Vamos recapitular. Né? Nós temos, primeiro, o que não é igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Não necessariamente 2 ou 3 crentes reunidos são igreja. Né? O que é a igreja? É uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas. Melhor, regeneradas e batizadas. Né? É uma comunidade local. A igreja que está em um grupo de pessoas regenerados e batizados se reúnem em um determinado local. Né? E é uma comunidade que se reúne. É o que eu falo aos desigrejados. O fato da gente estar impedido de fazer isso não significa que nós sejamos desigrejados. Por quê? Porque nós temos compromissos com esta comunidade, que se reúne em um local que a gente sabe onde é. Então nós não estamos desigrejados. O que é um desigrejado? É alguém que não faz parte de uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas. É alguém que não faz parte de uma comunidade que é local, uma igreja local, e uma comunidade que se reúne. Depois a gente vai ver o tempo de reunião deles, né? O tempo de reunião deles, né? E a terceira verdade do texto: quais são as marcas de uma igreja? Quais são as marcas de uma igreja? Né? O que vai definir uma igreja sendo bíblica, neotestamentária? Né? Eu não sei se a minha esposa avisou o Nazareno e o Guilherme. Se puder copiar o link e mandar para o WhatsApp deles, eu agradeço. Né? Quais são as marcas da igreja? Doutrinária. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Olha que interessante, eles tinham uma doutrina, não é cada um crer na sua cabeça e deu. Né? Eles tinham uma doutrina que foi proveniente dos apóstolos e eles perseveraram nela. Persistiram em continuar nessa doutrina. Então a igreja cristã, a primeira marca dela é a doutrina dos apóstolos. É uma doutrina correta, fundamentada no Novo Testamento, sem nunca desprezar o Antigo, obviamente. Né? Então existe uma unidade doutrinária que junta aquele povo. Porque as pessoas na igreja local, elas pensam diferente, elas têm gostos diferentes. Elas têm opiniões distintas, só que tem que ter alguma coisa que as une. E o que vai unir é Cristo. Mas isso é muito genérico. Ah, o Cristo nos une, sim, mas o que nós pensamos sobre Cristo nos une. O que nós pensamos sobre missão nos une. O que nós pensamos sobre batismo nos une. Né? Uma unidade doutrinária. Uma vez eu estava conversando com um desigrejado e ele falou, não, mas eu não concordo com o sistema, que eles acham que a gente é Matrix, né? Só pode. Aí eu falei, não, então tu concorda que você tem que se reunir em um local, tem que ter algumas coisas para que seja considerado uma igreja. Ah, eu concordo. Aí eu vou perguntar, tá, vocês vão se reunir lá e vai ter alguém que dá a palavra? Não, sim. Eu falei, esse é o pastor. E vocês então vão fazer a ceia, né? Não, tá. E quando alguém se converter, vocês vão batizar por imersão ou vocês vão batizar por aspersão? Aí ele falou, a gente vai batizar por imersão. A gente batizaria por imersão, que eles não faziam nada disso. Só não ia na igreja e falava que era igreja. Ah, se a gente fosse fazer, a gente vai batizar por imersão. Eu falei, parabéns, vocês são a primeira igreja batista da garagem. Se fosse batizar por aspersão, seria a primeira igreja presbiteriana da garagem. Né? Então, é natural que todo grupo tenha pensamentos comuns doutrinários e se unam. Então, a igreja é uma unidade que tem uma unidade doutrinária. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5, vamos abrir. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, até isso a Bíblia, né? Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, né? Então a gente observa cartas a igrejas locais. Efésios, capítulo 4, verso 5. Vamos. Olha só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A fé aqui não é o sentido de crer em Jesus. A fé aqui é o conjunto de crenças. Então a igreja ela tem uma só fé. Nós batistas expressamos a nossa fé na Bíblia por meio de um documento chamado Declaração Doutrinária. Ou
Os presbiterianos têm a confissão de fé de Westminster. Os assembleanos têm fizeram há pouco tempo a sua confissão de fé, e por aí vai. Então, a igreja local, ela deve ter uma unidade doutrinária. Não pode cada um pensar numa coisa, não anda. Então, uma marca da igreja é a unidade doutrinária, a doutrina dos apóstolos. Outra marca da igreja, o que vai definir uma igreja, né, é a celebração das ordenanças. A celebração das ordenanças, versículos 41 e 42. De sorte que foram batizados, houve batismo. Os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, vamos lá. Uma igreja, para ser uma igreja, ela tem que ter uma das marcas, a celebração das ordenanças. E aqui não vou entrar na questão das ordenanças em si, método de batismo, modo de batismo, o que a ceia significa, o local da ceia. Não é o intuito disso, né? Se quer saber o que eu penso, a nossa declaração doutrinária é muito clara sobre isso. 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo. Paulo aqui está dando uma bronca. Portanto, vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, a igreja aqui estava fazendo errado, mas estava fazendo, né? Há entre vós dissensões, em parte, o creio, até importa que entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem também. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha, a ceia tem que ser administrada de modo correto. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga. E ele vai continuando. Então a gente observa aqui que a igreja do Senhor, ela se reúne para a ceia, ela celebra a ceia do Senhor e ela batiza. Aí eu pergunto aos grupos de desigrejados, quem eles batizam? Porque qual é o método, o modus operandi deles? Convencer evangélico a não ir mais na igreja. É isso? Esse é o modus operandi deles, né? A quem eles batizam? Qual foi a última vez que você viu um desigrejado batizar alguém? Melhor, qual foi a primeira vez que você viu um desigrejado batizar alguém? Quando fala desigrejado, se você está numa comunidade, uma igreja local, que você não tem uma placa, né? Mas você tem essas características, não, eu não estou falando de você. Tá? Você que vai ver o vídeo depois. Eu não estou falando de você. Estou falando daquele grupo de pessoas que não vai a lugar nenhum, vai muito espaçadamente, tem compromisso com nada, com coisa alguma, e fala, eu sou a igreja. A sua comunidade batiza alguém? Né? Celebra ceia regularmente? Outra coisa que deve se ter é o culto regular. A gente viu que uma igreja, no ponto 2, ela é uma comunidade que se reúne. Se reúne para quê? Não é para comer x-salada. Não que seja errado comer x-salada. E depois que passar a quarentena, os irmãos da igreja, da minha igreja, eu aceito o convite a comer x-salada. Né? Não que seja errado, mas se reúne para um objetivo, o culto público, que deve ser regular. Né? O verso 42 de Atos vai dizer que eles perseveraram no dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ora, isso, a pregação, a comunhão, orações, se faz no culto, né? Claro, eles faziam em casa, porque o culto geralmente era feito em casa. Então, isso se faz em cultos. E o verso 46 diz o seguinte, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Então, o que a gente observa aqui? Que eles cultuavam regularmente. Vamos abrir lá em Atos capítulo 20. Tudo aqui é na Bíblia. A gente vai tudo na Bíblia. Eu tenho a declaração doutrinária aqui, que ela é ótima, mas a gente está indo na Bíblia. Né? Então, como é que a gente responde às igrejas? Com a Bíblia. Com as Escrituras. Né? E como todo movimento novo, eles têm que aprender que terão críticas sobre o movimento deles. Né? E terão críticas pelas Escrituras. Então, eu não tenho medo nenhum de conversar com o desigrejado, porque eu sei no que creio. Né? Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. Irmãos, esse é um momento precioso que Deus está dando a nós e valorizar a igreja local. Eu estou sentindo uma falta danada de estar na igreja, me ajuntar na igreja. Né? Estou sentindo muita falta disso. Né? Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Algumas coisas aqui que são interessantes. Primeiro,
Eles ficaram uma semana em Troade. Pelo menos uma vez eles se reuniram como igreja. Quando? No domingo. Segunda coisa importante aqui. Paulo tinha que sair cedo na segunda-feira. Mas ele fez a ceia. Ele participou da ceia, ele partiu o pão. Por que ele não participou, fez esse culto no sábado, na sexta, na quinta, fez a ceia nesses dias? Não sendo que seja errado fazer nesses dias, não é isso? Mas por que ele não fez? Ele fez em qual dia? O primeiro dia da semana, que já era então considerado pela igreja primitiva como o dia do Senhor. Deu uma pausa aqui. Ele estava no primeiro dia da semana fazendo a ceia. Então ele podia ter feito a ceia outros dias, que ele ia viajar bem cedo. Ele faz aonde? No primeiro dia da semana, a ceia do Senhor, e prolonga a prática até a meia-noite. O que nós observamos aqui? Que a igreja primitiva tinha pelo menos, ela se reunia pelo menos uma vez na semana. Né? Uma vez na semana, no mínimo, ela se reunia. E qual dia da semana ela se reunia? Regularmente, no domingo, o dia do Senhor. Você pode fazer culto quinta, sexta, sábado, domingo, mas a igreja, na história, se reunia no dia do Senhor. Então a gente observa aqui que também há uma certa regra, né? Uma certa periodicidade da reunião da igreja. Eu vou me reunir a cada 6 meses, eu congrego aqui com uns amigos meus, a gente come um cachorro quente, fala mal de pastor, isso a gente é igreja. Não, isso não é igreja, né? Então a gente tem aqui marcas da igreja: a unidade doutrinária, a pregação da palavra de Deus, né? A celebração das ordenanças e batismo, culto regular, no mínimo uma vez na semana. Então, sim, a gente está impedido nesse momento de obedecer o preceito de nos reunirmos mais uma vez na semana. Porém, a gente está fazendo o que pode, né? Transmissão de culto não é culto, tá? Faz falta e é ordem de Deus que a gente possa se reunir, né? Outra coisa que nós temos aqui, outra característica, é liderança estabelecida. Aí a porca torce o rabo. Uma coisa que vai definir... Eu estou no celular da minha esposa e o irmão dela tá mandando mensagem, né? Aí o celular trava por algum motivo. Definir a igreja é que ela tem uma liderança estabelecida. Liderança estabelecida, né? A gente vai ver isso no texto, versículo 46 e 43 de Atos 2. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais e maravilhas se faziam por quem? Pela liderança da igreja. A gente vê no livro de Atos, né? A gente vê no livro de Atos isso muito presente. Vamos abrir lá em Atos 20, 28. Atos capítulo 20, verso 28. Olha que interessante. Porque os igrejados não precisam de pastores, né? Eles não precisam de pastores, eles sabem tudo, né? Pastor só rouba. Atos 20, 28. Vamos lá. Capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Se você vê o contexto, no verso 17, você vai observar o seguinte: e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Ancião é presbúteros do grego. Então, episcopos, supervisores, aqui em gente vai traduzir por supervisores, né? Episcopos, e presbúteros e poimenem são a mesma pessoa que faz diversas funções na igreja. É o pastor, porque os presbíteros são chamados de bispos e eles apacentam, alimentam, pastoreiam a igreja. E quem constituiu estes presbíteros, bispos, pastores na igreja foi quem? Foi o sistema? Não, foi o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Lá em Atos 14, vamos ver. Atos 14, 23. Atos 14, 23. Vai dizer o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, ó, a igreja local, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Agora é interessante, o Novo Testamento do Fridolin Jansen, né? Ele vai dizer, havendo-lhes feito eleger ancião em cada igreja, e a LTT vai traduzir assim: havendo-lhes feito eleger em votação por erguer as mãos.
Por que que está traduzido assim? Porque keirotoneo é levantar as mãos. Então, Paulo e Barnabé ordenaram pastores e a igreja, ela aceitou esses pastores por meio de votação, uma assembleia que os batistas fazem. Olha como tinha regra. Assembleia. A igreja primitiva não tinha assembleia. Não tinha, sim. A Queirotonel, é interessante a expressão queiroto, né? Ah, originou o português quiropata, né? Queiromão, né? Levantar as mãos. Então a gente observa que não somente os apóstolos entendiam que eram comissionados pelo Espírito Santo, que os bispos foram constituídos pelo Espírito Santo, mas que a própria igreja local entendia que precisava de pastores, então ela mesma, orientada pelos apóstolos, escolheu os seus pastores. Então, o cristianismo primitivo não era desorganizado, não era sem regra, pelo contrário. Então a igreja primitiva precisava eleger pastores, porque então os desigrejados não precisam. Mais textos sobre a liderança estabelecida no Novo Testamento. Se você não tem uma liderança estabelecida, pastores, né, você não está congregando numa igreja bíblica. Né? Tito 1,5. E aqui eu não estou dizendo que todos os pastores são bons e que todas as igrejas são bíblicas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o cenário ideal da Bíblia. Tito 1,5. Vamos ver Tito 1,5. Aliás, Tito é uma epístola pastoral. Eu não faço a mínima ideia como é que eles dizem que não precisa de pastor, se temos no mínimo 3 epístolas pastorais. Né? Tito 1,5 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Olha, ele queria estabelecer as coisas, deixar as coisas em boa ordem. O que ele faz? Ele ordena a Tito que estabelecesse presbíteros. Claro, no método de Atos 14, 23, por meio de eleição. Então, Paulo ordena que as igrejas em Creta tenham presbíteros, para que andem em boa ordem. Então, uma outra marca da igreja é que existe liderança. Existe liderança. Em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, vamos abrir. Filipenses é antes de Colossenses. Filipenses 1 diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Como bem diz a nossa declaração doutrinária, há nas igrejas, segundo as Escrituras, 2 espécies de oficiais, pastores e diáconos. Né? Se o desigrejado, eu sou a igreja, preciso de pastor, meu pastor é Jesus, por que o Espírito Santo mandou constituir bispos para apacentar a igreja de Deus? Por que a igreja em Antioquia elegeu pastores? Por que Paulo ordenou que em Creta se estabelecesse pastores? E por que a igreja de Filipos era composta por pastores e diáconos? Será que os desigrejados de hoje eles precisam menos de pastores do que a igreja primitiva? Acho que não. Né? E a quinta marca da igreja é a disciplina da igreja. Algo impossível de se fazer em uma comunidade informal de desigrejados. Né? O texto que nós lemos, eu não preciso relê-lo, Mateus 18, versículos 15 ao 18, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, você vai lá e fala com ele. Porém, se não te ouvir, chama 2 ou 3, e vocês vão falar com ele. Se ouvir, amém. Se não ouvir, você diz-o à igreja. Porém, se não ouvir a igreja, trate-o como gentio publicano, isto é, excluam ele da igreja. Aí eu pergunto, como é que um desigrejado exclui alguém de algum lugar? Então, não, nós não estamos desigrejados. O fato de a gente não poder ir agora no nosso local de culto, nos reunirmos, não significa que os membros da nossa igreja podem ficar doidos e fazer o que quiserem, porque se fizerem isso nesse período, poderão, caso não se arrependam, serem disciplinados. Então nós não estamos igrejados, e os igrejados não estão certos, porque eles não podem nem fazer disciplina. Né? Como é que você é o desigrejado? Você adulterou. Quem é que vai lhe disciplinar? Como é que será feito isso? Se aqui, o próprio texto que eles utilizam de Mateus 18, 15 ao 18 diz isso. Um outro texto, aliás, uma coisa muito importante, para nós, batistas,
né? A disciplina na igreja ela não foi abolida, gente. A gente precisa continuar fazendo disciplina na igreja. A formativa, a corretiva e a cirúrgica. Né? Formativa é quando você forma o caráter do povo mediante a pregação, o ensino. A corretiva é quando você chama no canto, corrige ele, ó, não é assim. E a cirúrgica é quando ele não te escuta, não escuta a igreja e ele é excluído da igreja por não escutar a igreja por falta de arrependimento. As igrejas precisam entender que isso não é falta de amor, de maneira alguma. Isso é amor a Deus, amor à comunidade, para que a comunidade esteja pura de elementos que não queiram se arrepender. Ok? Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Alguém aqui estava tendo um caso com a madrasta. E Paulo fica escandalizado. O que Paulo manda fazer? Versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Paulo manda excluir esta pessoa que não quis se arrepender do seu pecado. A expressão tirai, pois, né? Aqui, exairo, são duas palavras. São duas palavras. Duas palavras, exairo. Ex é de fora, airo é tirar, levantar, carregar. Ex vem da palavra exoesqueleto, esqueleto de fora. Airo é a mesma palavra que aparece em João capítulo 1, versículo 29. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Airo, exairo. Né? Então o que ele está dizendo? Tirar fora de um lugar, remover. Paulo está dizendo então que uma igreja bíblica deve ter disciplina e, em último caso, você deve então retirar o membro que causou gangrena, que está gangrenando, para que ele não contamine o outro, deve ser removido. Disciplina cirúrgica. Aí eu pergunto, vamos supor hipoteticamente que os desigrejados estejam certos. Cada um na sua casa, levantando a mãozinha quando quer, tomando sua cerveja, porque eles gostam bastante disso. Também não vou entrar no mérito aqui de bebida alcoólica, mas é impressionante, é uma marca de desigrejado. Né? Estão lá falando seu palavrão, essa coisa toda. Aí alguém está tendo um caso com a madrasta. Como é que você exclui ele se ele é a igreja? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Não faz. Então, o movimento desigrejado é um movimento que surgiu por muitas pessoas feridas. Só que é um movimento antibíblico, anti-igreja. Eu não estou aqui me referindo àquelas pessoas que estão feridas por algum motivo com a igreja, que estão magoadas e que ainda não têm forças para voltar, sabem que precisam, mas estão desconfiadas. A esse povo nós devemos estender a misericórdia, estender a mão, orar, caminhar junto, mostrar que tem gente séria, mostrar que tem gente que se importa, mostrar que tem gente que leva Jesus a sério, mostrar que tem gente que se importa com a pessoa, né? Não é esse, mas aquele grupo radical, aquele grupo que desafia, pega textos isolados. A esse grupo eu digo, vocês são um movimento antibíblico, anti-neotestamentário, absolutamente ignorantes do que é a eclesiologia do Novo Testamento. E os textos estão aí para mostrar isso. Para a gente encerrar a temática, e depois abrir para pergunta, se houver pergunta, vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Tudo que eu falei aqui foi retirado de Atos 2, versículos 40 ao 47. Todos os princípios. Hebreus, capítulo 10, versículo 25 e 26. Hebreus 10, 25 e 26. Diz o seguinte: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, desigrejados antigamente. Antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ele considera aqui que você se afastar do congregar mútuo como um pecado voluntário terrível, né? Só que a expressão aqui não abandonando o nosso reunir, a nossa mútua congregação, que a ACF aqui ela
ela é ótima, nossa mútua congregação, né? O que mostra que você não pode fazer isso sozinho, mútua congregação, né? Para que a gente então possa administrar um ao outro. Olha, você sozinho não é, né? A palavra aqui, epsinanogue. Epsinanogue. Vem de sinagoga, sinagogue com ep. Ep é a mesma palavra que aparece, episkopos, ep, né? O supervisor, aquele que observa de cima, epsinanogue, da ideia aqui de algo como nos reunimos acima e além do usual. Isto é, a reunião cristã ela não é uma reunião comum, ela está além do usual. Ela está além de uma reunião normal. Não é uma reunião de aniversário, não é uma reunião de confraternização, é diferente, ela existe para a gente se admoestar, para a gente ficar preparado para o dia do Senhor, para a gente se alimentar, para a gente louvar a Deus. Epsinanogue. Como é que você faz isso sozinho? Então a gente observa, para fechar, que os desigrejados, eles não podem cumprir as marcas da igreja. Então, o que que não é igreja? Uma igreja não é uma pessoa. Impossível. Eclesia não é uma pessoa. Uma igreja não necessariamente são mais de dois ou três crentes reunidos. Não necessariamente isso é uma igreja, né? O que é uma igreja? É uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas. Ela é local. Ela é uma comunidade que se reúne. E quais são as marcas dessa igreja? Que é local, que é de gente regenerada e batizada e que se reúne. Ela tem uma unidade doutrinária. Ela tem a celebração das ordenanças, ceia e batismo. Ela tem culto regular. Ela tem liderança estabelecida. Gente responsável pelo povo. E ela tem disciplina. Se você está numa localidade que tem essas coisas, parabéns, você está numa igreja. Mesmo que seja debaixo de uma bananeira, mas você está numa igreja. Se você não está num local, numa igreja local que tem essas características, você não está numa igreja. Imagina batendo no peito, eu sou igreja. Você não é a igreja. Agora deixa eu falar um pouco para a gente já ir caminhando da hipocrisia de alguns desses movimentos. Sabe por que é hipocrisia? Ah, não, eu sou contra dízimo, eu sou contra congregar, isso, aquilo, outro. Tá. A Bíblia que eles utilizam, geralmente no Brasil é João Ferreira de Almeida, seja a CF, Revista Corrigida, Atualizada, NA, seja lá o que for. Almeida, ele era missionário da Igreja Reformada da Holanda. Olha o sistema aí, de uma igreja de um sistema. Ele foi para a Indonésia, e lá ele traduziu a Bíblia. Ele foi com o dinheiro de quê? De dízimo. Então você está utilizando, você que é desigrejado, uma Bíblia que foi originalmente feita com o dinheiro de dízimo de uma igreja. Porque quem bancou Almeida foi isso. João Ferreira de Almeida. Então, olha que interessante, né? O que você deveria fazer para não depender do sistema? Você deveria pegar os manuscritos gregos, não pode pegar o texto receptus impresso, porque ele foi feito ou por Stefanos, ou por Beza, ou por os irmãos Elzevir, e foi impresso com dinheiro de dízimo, tá? Você tem que dar um jeito de achar um manuscrito, né? Um manuscrito, sei lá onde, com texto grego, e outro com texto massorético hebraico, né? E você vai ter que traduzi-lo e fazer você mesmo a sua Bíblia para não depender do sistema, tá? Ok? Outra coisa, os desigrejados, eles gostam muito de consumir livros do Nicodemos, do, do Hernandes Lopes, do Felipe Jansen. Gente, esse povo todo está na igreja. O povo todo está na igreja. E aí? Né? Por isso que eu falo, é um movimento frágil, que não consegue produzir nada, não consegue fazer nada. É um movimento de crítica. Mas quando é criticado, a gente vê o castelo de cartas. E por que eu falo isso? Não não quero ofender ninguém. Só quero dizer, irmãos, a gente não deve cair nesse papo, viu? Agora todo mundo é desigrejado. Não, não, nós não somos. Nós temos uma comunidade local, nós temos a nós entendemos que é pessoas batizadas e regeneradas, nós entendemos que devemos nos reunir, temos uma unidade doutrinária, nós celebramos as ordenanças, nós cultuamos regularmente, né? Temos uma liderança estabelecida e temos disciplina na igreja. Então nós não somos desigrejados. Nós estamos temporariamente sem poder nos reunir. Não por nossa vontade, mas nós não somos desigrejados. Então, esse era o ensino de hoje e de amanhã, né? Por que que geralmente eu faço sábado à noite? Porque eu quero que os irmãos tenham também a oportunidade, caso queiram, de ver as lives do Renan Dias Lopes, do Nicodemos, de sei lá quem. Não vou obrigar a ver as minhas. A minha é ver aqui no sábado, revejo amanhã
se quiser, né? Nossa intenção não é competir com ninguém, né? Até porque não temos estrutura para isso. Você pode ver uma transmissão ao vivo com música, com tudo mais bonitinho, organizado, ser edificado. Não é igual na igreja, não é. Então, por isso que eu faço aos sábados à noite. Há alguma dúvida, irmãos? Dá um tempinho para quem tiver pergunta sobre o tema. Quem quiser falar alguma coisa, o que achou. Vejo que a irmã Marina está assistindo. A irmã Marina tem sido uma irmã fiel nas minhas transmissões, tendo paciência com a internet, que hoje não falhou, olha só. Né? Obrigado pela sua presença. Pastor Paulo Lazarino está assistindo. Obrigado pela sua presença. Diana. A Leia está assistindo pelo meu celular, que eu estou no dela. Meu celular não estava querendo fazer a live. Então, irmãos, alguma pergunta? Quando eu dou algum ensino e não tem pergunta, eu fico naquela, né? O Fernando está ali também. Ah, eu fico naquela. Ou eu expliquei muito bem o tema e ninguém tem dúvida, ou eu expliquei muito mal o tema e ninguém sabe o que perguntar. Espero que seja o primeiro, né? Expliquei bem e ninguém tem dúvida. Se bem que eu já expliquei isso na igreja local algumas vezes. Nenhuma, nenhuma pergunta? Boa noite, Elisângela. É a esposa do Rodinei, se não me engano, né? Seja bem-vindo. Alguma pergunta? Carlinhos mandou um coração. Coração para você também. Ninguém quer ter nenhuma pergunta? Já foi tudo discutido nessa 1 hora de live? Que bom. Não vou me colocar em saia justa como na penúltima, sobre Mateus 24 e sobre o milênio. Eu fui bombardeado por um monte de pré-milenista. Fico feliz com isso. No? Rodinei, Deus te abençoe. A gente está já no final, mas muito obrigado pela sua presença online, né? Pela sua presença online. Então, meus irmãos, a gente já recapitulando para a gente ir para o encerramento, o que a gente viu sobre a igreja do Novo Testamento? O que não é igreja? Uma pessoa não é igreja. Cristãos juntos não necessariamente são igreja. O que é igreja? Igreja é uma comunidade de pessoas batizadas e regeneradas. Igreja é local, né? Igreja da Galácia, igreja de Corinto, igreja de Éfeso e por aí vai. É uma comunidade que se reúne regularmente. Quais são as marcas? O que compõe? Quais são as evidências que aquela reunião é uma igreja? Primeiro, unidade doutrinária, a doutrina dos apóstolos. Depois, a celebração das ordenanças, a ceia e o batismo. Depois, o culto regular, né, como Atos capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Liderança estabelecida, o Espírito Santo nos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E a disciplina eclesiástica, seja a formativa, a corretiva ou a cirúrgica. E encerramos com Hebreus 10, 25, onde o apóstolo Paulo nos exorta a não deixar de congregar. Acredito que a gente explanou bem, a gente esmiuçou bem o tema. Né? Nosso povo ali de governador está bem vacinado em relação a isso. Espero que os irmãos que verem depois, a gente tem tido muita gente vendo pós a live, né? Na última, se não me engano, mais de 200 pessoas viram o vídeo, né? Que pelo menos metade possa ir na nossa igreja quando abrir, né? Ia ser bem legal isso acontecer. E então a gente chega ao fim dessa live, que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor, que todo mundo que acompanhou, né, seja abençoado, que o Senhor possa estar com vocês, possa proteger vocês. Então nós encerramos com uma oração nesse momento, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor a oportunidade de ler a palavra dele. Eu sei que alguns desigrejados vão ficar bravos com a mensagem, mas sinceramente que eles possam refletir e se arrepender
de seus maus atos e valorizar a igreja local. E que a nossa igreja valorize esse tempo que a gente está impedido de ficar junto, né? Que a nossa igreja valorize isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pelos irmãos que acompanharam pacientemente, Deus, essa transmissão ao vivo, onde nós aprendemos o que era igreja, as marcas da igreja, e nos ensina, Senhor, na prática, Deus, a colocar isso, Pai, a viver isso, Senhor. Que nós possamos, Deus, com a nossa vida, testemunhar da graça, do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser guardados pelo Senhor. Até sábado que vem. Deus abençoe vocês.